Você sente que o seu casamento está esfriando? Que o amor já não tem a mesma força e o silêncio dentro de casa está mais alto do que qualquer palavra? Se o seu coração anda pesado e a distância entre você e seu cônjuge parece intransponível, fique comigo até o fim deste vídeo. Porque hoje, através da oração, Deus vai tocar onde o diálogo não alcança, curar onde a psicologia falha e restaurar o que parecia perdido. O Espírito Santo vai entrar na tua casa, e onde o Espírito de Deus habita, não há espaço para separação, frieza ou amargura. Há cura, reconciliação e renovo. Então abra seu coração, feche os olhos se puder, e permita que cada palavra desta oração entre no mais profundo da sua alma e do seu relacionamento. Hoje vamos fazer uma oração poderosa baseada no Salmo 23 e em outras promessas bíblicas que têm transformado lares. Não se trata apenas de palavras ditas, mas de sementes lançadas no mundo espiritual. Essa oração vai liberar 7 bênçãos proféticas sobre seu casamento. E se você ouvir com o coração aberto e permitir que essa palavra se repita nos próximos dias, vai ver transformação real na sua casa. Prepare-se para viver um novo tempo. Um tempo de perdão, de restauração, de reencontro entre almas que foram unidas por Deus, mas que o tempo tentou afastar. O que Deus uniu, o homem não separa. Nem o cansaço, nem as mágoas, nem o inimigo. A cura começa agora. Casamentos não se desfazem da noite para o dia. Eles se corroem aos poucos, com mágoas não resolvidas, palavras não ditas, orações esquecidas. O inimigo age na brecha da indiferença e do cansaço. Pequenas feridas não tratadas se tornam muralhas de silêncio. Mas hoje, em nome de Jesus, essas brechas serão fechadas. Porque quando Deus é o centro do casamento, o amor é renovado todos os dias. O problema não é o fim, é o que vem antes dele. E é isso que o Espírito Santo quer restaurar agora. Ele quer restaurar o toque, o olhar, o carinho, o respeito, a intimidade emocional e espiritual. E Ele pode, Ele vai. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença pedindo cura. Cura para os sentimentos, para as feridas emocionais, para os silêncios amargos. Toca onde ninguém mais toca. Entra nos traumas de infância, nos traumas de casal, nas palavras duras que foram ditas e nas que foram guardadas. Cura o orgulho, cura o ego ferido, cura a falta de paciência, cura o medo do abandono. Ensina-nos a pedir perdão e a liberar perdão. Que essa casa seja um ambiente de restauração. Que o Espírito Santo entre em cada cômodo agora e que a Tua paz invada cada coração. Senhor, apaga da memória os registros de dor e planta em seu lugar lembranças de amor, respeito e parceria. Deus, renova a paixão, restaura o amor, reacende a chama do companheirismo, faz o marido olhar para a esposa com admiração, faz a esposa confiar de novo no seu companheiro, restaura a confiança, o afeto, a leveza, tira o peso do dia a dia, o acúmulo de cobranças e obrigações, e traz de volta a doçura do começo. Restaura os sonhos que eles tinham juntos, os planos que ficaram pelo caminho, que eles voltem a orar juntos, a conversar de verdade, a rir com sinceridade, que cada gesto volte a ser expressão de amor e não apenas rotina. Que o lar deles volte a ser um ninho seguro, um refúgio de paz em meio ao mundo. Repreendemos agora, em nome de Jesus, toda inveja, toda influência maligna, toda seta do inimigo lançada contra este lar. Que o Senhor acampe ao redor dessa casa com teus anjos. Que toda palavra de maldição seja quebrada. Que toda raiz de adultério, de mentira, de divisão, seja arrancada pela raiz. Que os laços do inimigo sejam desfeitos e que o Espírito de Deus reine nesse casamento. Que cada ambiente dessa casa seja ungido pela Tua presença. Que cada quarto, cada sala, cada cozinha seja tomado por paz, alegria, respeito e presença divina. E que nenhuma arma forjada contra essa união prospere, pois essa aliança foi selada diante do Senhor. Eu declaro agora, em nome de Jesus. Primeiro, Deus vai restaurar o diálogo. Eles voltarão a conversar de coração aberto. Primeiros, o perdão vai fluir e onde havia rancor, haverá leveza. Terceiro, o amor será reacendido e a intimidade será restaurada. Quarto, as orações voltarão a ser feitas juntos, como casal, como unidade. Quinto, o lar será cheio de paz
e as brigas não terão mais domínio. 6. Os filhos verão o exemplo de unidade e serão marcados por isso. 7. Essa casa será um altar de Deus, uma referência de fé e superação para outras famílias. Que essas 7 bênçãos se manifestem com urgência em nome de Jesus. Que os corações sejam quebrantados e a presença de Deus se torne constante neste lar. Repita essa oração por 7 dias. Deixe tocando na sua casa, no celular, no quarto, enquanto faz o jantar ou antes de dormir. Deixe Deus agir. O poder da repetição em oração libera milagres. Se inscreva no canal, compartilhe essa oração com alguém que também precisa de restauração. Vamos formar juntos uma corrente de fé que liberta e transforma lares. Quando você compartilha uma oração, você espalha sementes de esperança. E esperança é o primeiro passo para o milagre acontecer. Deus honra corações que se abrem para Ele, e o seu milagre pode ser o testemunho que salvará outros casamentos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. E a você que orou com fé, creia. A restauração já começou. Não importa quão ferido esteja o relacionamento, Deus é especialista em tornar tudo novo. Ele transforma a água em vinho, Ele levanta o que estava caído, Ele reacende o que estava apagado, e se Ele está com você, nenhuma crise será maior do que o propósito. Receba essa restauração no nome de Jesus. Senhor, hoje queremos orar também pela sabedoria no casamento. Sabedoria para saber quando falar e quando calar. Sabedoria para compreender e não apenas responder. Sabedoria para construir e não para competir. Que o marido seja sábio ao liderar com amor e que a esposa seja sábia ao edificar com ternura. Que cada decisão dentro de casa seja tomada com oração, com escuta mútua, com discernimento espiritual. Livra este casal de decisões precipitadas, de palavras impensadas e de atitudes movidas pelo orgulho. Que em cada dificuldade, a primeira reação seja dobrar os joelhos e não levantar a voz. Que o Espírito Santo seja o conselheiro presente em cada conversa, em cada escolha. Que o casal ouça um ao outro com humildade, mas acima de tudo, ouça a tua voz, Senhor, que sussurra a direção mesmo no meio das tempestades. Deus, queremos interceder agora pela intimidade espiritual do casal. Que este casamento não seja apenas convivência, mas uma jornada espiritual compartilhada. Que eles orem juntos, jejuem juntos, leiam a tua palavra juntos. Que encontrem no Senhor o verdadeiro alicerce do relacionamento. Que a fé não seja individual, mas uma ponte que une ainda mais seus corações. Que o amor entre eles seja fortalecido pela presença divina, que cresce mais a cada vez que dobram os joelhos em concordância. Senhor, que cada momento de oração em casal seja uma renovação da aliança feita diante de ti. Que a fé deste casal seja viva e que ela sustente o lar mesmo nos dias difíceis. Ensina-os a andar lado a lado, não apenas de mãos dadas, mas de corações conectados pela fé. Senhor, também te pedimos pelos sonhos que foram esquecidos, os projetos engavetados, os planos que ficaram pelo caminho por causa das crises e do cansaço. Restaura os sonhos de quando tudo começou. A vontade de crescer juntos, de conquistar juntos, de servir juntos. Reacende os objetivos que um dia uniram esse casal. Que eles voltem a sonhar sem medo. Que o passado não seja uma prisão, mas um degrau para um futuro cheio de esperança. Dá clareza para que eles saibam por onde recomeçar. Que nenhum sonho plantado em solo de fé se perca. Que a tua palavra os inspire a caminhar em direção ao propósito original. Mostra o caminho, abre portas, renova as forças. Que os sonhos deles sejam alinhados aos teus sonhos e que eles vejam frutos ainda nesta terra. Deus, oramos também pela cura dos laços familiares ao redor do casal. Que toda interferência externa negativa, toda palavra contrária de familiares, todo conselho maldoso ou mal-intencionado seja cancelado agora. Que a família extensa, pais, irmãos, cunhados, sejam fontes de apoio e não de conflito. Que haja respeito pelos limites do casal e que cada um compreenda que essa aliança é exclusiva, sagrada, protegida pelo Senhor. Que os sogros sejam bênção, que os irmãos não sejam motivo de divisão. Onde houver fofoca, que venha o silêncio. Onde houver crítica, que entre o amor. Senhor,
Que este casal se fortaleça internamente para lidar com o que vem de fora. Que eles saibam blindar a relação e construir uma muralha de sabedoria e unidade, com o Senhor como centro. Por fim, oramos pelo futuro desta aliança. Que os dias que virão sejam mais leves, mais felizes e mais maduros. Que as experiências vividas até aqui não sejam motivo de peso, mas sim testemunhos de superação. Que esse casamento seja cheio de frutos, de amor, de paz, de fé, de prosperidade, de cumplicidade. Que os filhos, se houver, sejam testemunhas vivas da transformação que o Senhor operou neste lar. Que esse casal seja exemplo em sua comunidade, em sua igreja, entre os amigos. Que outras pessoas olhem para eles e encontrem esperança. Senhor, que este casamento seja duradouro não por obrigação, mas por decisão, por propósito, por amor renovado diariamente. Que eles celebrem não apenas bodas no futuro, mas pequenas vitórias diárias no presente, com o Senhor como autor de cada capítulo. Se essa oração falou com você, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova oração. Aqui, todos os dias, liberamos palavras que curam, restauram e transformam famílias. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um amigo, um parente, um casal passando por dificuldades, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Você pode ser o canal que Deus vai usar para restaurar outro lar. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é uma semente de fé espalhada no mundo espiritual. Juntos, somos uma corrente de oração que cresce a cada dia. E você faz parte disso. Que Deus te abençoe e que o amor seja sempre maior que qualquer crise. Amém.